Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast. E no vídeo de hoje a gente vai te ensinar sobre movimentação de preço, analisar a dinâmica da movimentação do preço. Vou te passar aqui o principal conceito de dinâmica de movimentação do preço, muito importante aqui para operações com price action. Você que está aqui nessa série de vídeos para aprender a operar ações utilizando o operacional de price action. Fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes de eu compartilhar a tela aqui contigo e de falar sobre movimentação de preço, dinâmica de movimentação de preço, eu quero pedir o teu apoio, quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, curte esse vídeo, é muito importante para a gente. Isso auxilia que o conteúdo seja distribuído para mais pessoas. O algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante, assim ele auxilia a distribuir para mais pessoas. Então, quero contar com o teu apoio, curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, está convidado também para se inscrever aqui no canal da Fast. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui contigo. Vamos lá, estou com um gráfico aqui da Petrobras aberto, está nos 60 minutos. E eu quero iniciar aqui te fazendo uma pergunta. Pense em termos de movimento. Imagina aqui que o mercado está trabalhando numa região aqui, tá? E ele sobe. Ele faz um movimento para cima e corrige. Eu pergunto, esse movimento, ele é um movimento de alta ou é um movimento de baixa? Pensa um pouquinho aí e me responde. Interessante que 90% das pessoas aqui vão dizer que isso é um movimento de alta, porque o mercado subiu. O mercado subiu aqui e deu uma corrigida. Acontece que não necessariamente esse é um movimento de alta. Olha só que interessante. Poxa, Isla, mas eu não estou entendendo. Isso daí me parece um movimento de alta. O mercado estava num ponto e subiu e corrigiu um pouquinho. Isso daqui me parece um movimento de alta, não me parece um movimento de baixa. Num primeiro momento, sim, pode parecer um movimento de alta. Porém, esse movimento aqui de subir, tá, pode ser, na realidade, um movimento de correção, tá, de um movimento de queda. Olha só, o mercado pode estar caindo, ele faz uma correção para continuar a queda. Olha só, que interessante, tá? Vamos pegar aqui como exemplo o gráfico. Vamos pegar o gráfico aqui, ó. Esse movimento aqui que ele fez, ó. Se eu pegar esse movimento aqui isoladamente, esse movimento aqui, ó, eu posso entender que esse movimento ele é um movimento de alta, porque ele está subindo, tá? Aí quando ele cai, o que muitas pessoas, muitos traders vão fazer? Vão fazer aquela compra do pullback. Só que não necessariamente ele é um pullback. Por quê? Porque ele pode ser uma continuidade de um movimento de queda. Então, quando eu ver o mercado subindo ou caindo, não quer dizer necessariamente que ele está em um movimento de alta ou em um movimento de baixa. Eu preciso de uma confirmação. Tá? Eu preciso de uma confirmação. Por quê? Novamente, porque por mais que o mercado esteja subindo aqui, ó, tá? Pode ser que isso daqui seja um movimento de correção em um movimento de queda. Então, só pelo fato de ele estar subindo aqui, ó, não quer dizer necessariamente que ele está fazendo um movimento de alta. Pode ser que é uma correção, tá, em um movimento de queda. E como é que eu tenho a confirmação disso? A confirmação disso eu tenho através da análise de pivôs. Tá? Eu vou mostrar aqui uma tela para ti. Vamos aprofundar esse conceito aqui do pivô. Vamos lá. Price action, dinâmica de movimentação. Tá? Pivô de alta, pivô de baixa, são termos utilizados aí na análise técnica, tá? Que remetem aí um conceito simplificado da teoria de Dow, das ondas de Elliott. É muito encontrado esse conceito de pivô de alta, pivô de baixa, na teoria de Dow, na teoria das ondas de Elliott. Tá? Pivô nada mais pivô ou movimento de cabeça, nada mais que uma metodologia para identificar a direção do movimento do mercado. Nessa técnica de análise de pivô, a gente vai buscar o quê? Identificar movimentos de alta e movimentos de baixa através de impulsão e correção do preço, buscando a continuidade desses movimentos. Como assim buscando a continuidade desses movimentos? Vamos lá. Se eu tiver uma alta nos preços e uma correção, esse movimento aqui, ó, eu não posso dizer que é um movimento de alta. Por quê? Novamente,
ele pode ser um movimento de correção para a continuidade de um movimento de queda. Então, isso eu não posso dizer que é um movimento de alta. Porém, quando ele confirma a continuidade após uma correção, isso eu posso dizer que é um movimento de alta. Por quê? Porque o preço ele deu continuidade. O preço ele fez um movimento de impulsão, ele corrigiu, tá? E fez um novo movimento de impulsão, tá? Superando a extremidade do movimento anterior. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá. Aqui fica muito claro, ó. Olha só, confirmação de um pivô de alta. De um movimento de alta, ele é confirmado através de um pivô de alta, tá? Então, olha só, quando ele faz, o preço ele sobe, faz uma correção, deixa uma região aqui de fundo, tá? E ele supera a extremidade do movimento anterior, aqui ele está fazendo um movimento de alta. Aqui ele tem uma movimentação de alta. Por quê? Porque ele montou um pivô de alta. Esse pivô de alta é caracterizado por um movimento de impulsão, os preços sobem, um movimento de correção, existe uma contração dos preços, depois o preço ele retorna num novo movimento de impulsão, superando aqui a extremidade ou o topo anterior deixado. Então aqui eu tenho um movimento de alta e o que me confirma esse movimento de alta é o pivô de alta, tá? Da mesma forma eu tenho no pivô de baixa, tá? Só que o pivô de baixa agora é um movimento de queda. Então, na confirmação do pivô de baixa, eu tenho a confirmação de um movimento de queda, onde o preço faz um movimento de impulsão para baixo, faz um movimento de correção, deixa um topo aqui menor do que o topo anterior e rompe a extremidade, ou rompe esse fundo que ele deixou aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho um pivô de baixa, aí eu tenho a confirmação da continuidade de um movimento de baixa. Então, fixe isso. Eu só tenho a confirmação de um movimento de alta ou um movimento de baixa quando eu tenho a confirmação de um pivô de alta ou um pivô de baixa. Simplesmente o preço subir ou cair, eu não tenho como definir se é um movimento de alta ou um movimento de baixa. Eu preciso ter a confirmação do pivô. Tá? Vamos dar uma olhada no mercado real, como isso na prática funciona. Vamos lá, um exemplo bem interessante aqui no gráfico da Petrobras, tá? O gráfico atualizado, tá? Gráfico do dia, então cotação real, mercado rolando. Olha só que interessante. Aqui o mercado, ó, ele fez um movimento onde o preço subiu, tá? Só que só olhando isso daqui, não tem como eu saber se é uma alta ou uma baixa, tá? Por quê? Porque ele não confirmou nenhum pivô. Isso daqui, ó, não é um pivô. Agora, olha só, a partir do momento que ele deixa esse fundo, faz essa correção e rompe, aqui eu tenho a confirmação de um pivô. E olha só o que aconteceu, o mercado caiu. Olha só, o mercado subiu e deu uma corrigida. Essa corrigida aqui, ó, não quer dizer, olha só que interessante, esse daqui é o exemplo ao contrário daqui. Essa corrigida aqui, ó, não quer dizer que o mercado vai dar continuidade. Por quê? Porque olha só, ele não rompeu o pivô. Ele não rompeu o pivô e o que ele demonstrou? Que ele não deu continuidade na movimentação do preço para cima. E pelo contrário, olha o que ele fez aqui, ó. Ele veio para baixo e olha o que ele fez aqui, ó. Ele rompeu e caiu. Então aqui, ó, eu tive uma correção, porém eu não tive a continuidade do preço para cima, eu não tive o rompimento aqui, eu não tive a formação de um pivô. Porém, quando o mercado retornou, ele montou um pivô de queda aqui, ó. Olha só que interessante. Então, a partir daqui, eu tenho uma confirmação de movimento de baixa, porque eu tenho a formação de um pivô e uma continuidade. A identificação de pivôs no operacional de Price Action é muito importante. É através da identificação dos pivôs que a gente consegue confirmar. Consegue identificar e confirmar os movimentos de alta e de baixa do mercado. Então, fique atento na formação dos pivôs, na confirmação dos pivôs de alta e de baixa, tá bom? Espero que tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!